essa coisa de você também acabar se afastando da família pode pesar um pouco no começo, né? Mas com o tempo as coisas vão se adaptando, as coisas vão se arrumando, e aí você, quando vê, opa, tá, fica tudo Uhum, tranquilo, né? Mas realmente, no começo eu acho que é comum passar por esse abalo. E uhum. como a gente comentou, né? Por isso que o pessoal da embaixada ou dos consulados, eles têm esse cuidado em sempre entrevistar bem a pessoa e saber quem é esse candidato, né? Será que ele realmente tem a capacidade de se desenvolver lá bem e tal? Então você, quando se alguém daqui, né, tiver a intenção de aplicar, você sempre demonstra que você sabe de que isso vai acontecer, isso pode acontecer, mas que você está topando, que você, né, que você vai participar e que vai dar tudo certo. E realmente dá, tá? Assim, a gente está falando aqui como experiências pessoais, experiências Uhum, próprias. No começo pode ser, né, um pouco difícil, um pouco solitário, mas depois fica tudo bem. uhum. É, então, acho que isso de você acabar seguindo, né, o seu foco, seguir o seu estudo, é, pode tirar esse foco para essa parte mais acadêmica, mais do estudo em si. E Sim. aí, então, quando tu chegou aqui, o que foi que tu estudou na Universidade Japonesa? O assunto era vinculado à cultura e língua japonesa, né? Sim. Então, como eram as disciplinas, o que foi que tu cursou e como é que foi? Eu tive dois tipos de aula. Um que era só para intercambistas, né, para quem é de intercâmbio, e outro que era junto com os graduandos da faculdade, ou até pós-graduandos também, de vez em quando recebia as mesmas aulas. E as aulas próprias para quem fazia intercâmbio era para aperfeiçoar o japonês. Como eu já fui com o N1, eu não era obrigatoriamente, né, participar a todas as aulas para melhorar o japonês, mas claro, eu participava porque, enfim, Sim. a gente nunca sabe nossa língua perfeita. Então, eu Uhum. participava, aprendia melhor sobre. Esse detalhe aqui eu gostaria de pontuar depois. Mas o japonês é para business, para negócios, né? Então, japonês polido, Uhum. honorífico, para Nossa. meio de trabalho, eu tive o ano inteiro de aula e eu amava. E isso me deu tantas oportunidades que você não vai acreditar. Aí Ai, tinha mano, aula de eu quero saber todas as oportunidades. Eu juro para você, Guilherme, assim, se tiver como investir o seu tempo para estudar, esse daqui é uma disciplina ótima, porque é muito rentável, você aprende bem, você tem uma postura, né, uma apresentação melhor quando você conversa com japoneses e serviços de tradução tá aí cheio no mercado para você aproveitar. Olha Entendeu? só. Isso tá Uhum, falando do japonês para business, o japonês mais rebuscado, né? Que a gente não usa no dia exatamente. a dia. Uhum. Então, isso aqui tem que aproveitar enquanto tem oportunidade de estudar no Japão. Aí tinha Certo. aula de o que eu gostava muito, né? Aula de dorama, de mangá, que era para aprender expressões, Que que legal. era muito legal. Aí tem os mais clássicos, interpretação de texto, gramática, kanji. Aí eu pegava alguns que eu gostava, né, ou do professor, do conteúdo, ou que eu realmente achava que era necessário eu melhorar dentro da minha competência. E os outros que eu fazia junto com os graduandos da faculdade japonesa, né, eram tudo relacionado à diversidade cultural. Ah, Então, que massa. que a gente chama de tadanka. Sim. Então, várias culturas, então diversidade cultural, né? Aí a gente participava de eventos, promovíamos eventos também lá por Tóquio e sempre recebia pessoas de fora, pessoas que, como que fala? Namin, em português, refugiados, Ah, refugiados, né? História de nossa. refugiados, minorias, né? Que no Japão tem várias minorias e quase nunca Sim, é tão bem discutida. Então, na sim. minha faculdade era bem abordado esse assunto de vários grupos Uhum. minority, né? De Uhum. minorias. E era esses daqui, junto com os japoneses, e para os estrangeiros, realmente era foco na língua japonesa, que era maravilhosa. Muito bom. E qual foi o teu objetivo em fazer esse intercâmbio em língua e cultura japonesa no Japão, na Tokyo Gakugei Daigaku?
Essa pergunta é muito boa e eu não tenho uma resposta exata para dar. Por que que eu decidi fazer esse intercâmbio? Primeiro, encaixava perfeitamente nas condições e no perfil que o intercâmbio estava pedindo, né? Então, isso aí Certo. foi uma coisa assim que eu pensei, eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Uhum. Segundo ponto, eu estava numa época da faculdade que eu estava querendo me afastar, que eu realmente pensei em largar a faculdade, Uhum. mas, opa, a Yumi, esse meu amigo influencer, é o Takashi do 123 japonês. Ah, É, nossa! Muito muito conhecido. amigo, muito conhecido. Muito amigo meu. Aí na época ele ainda não era nem nada na internet, né? Ele não usava Instagram para ensinar japonês. Hoje ele já tá bem famoso, né? Né? Aí ele falou para mim, Ayumi, não desperdiça sua faculdade. Você já fez 3 anos, você vai largar. Você não vai se formar e você não vai nem usufruir como é que eu posso dizer, das oportunidades que a faculdade universitário pode Né? usufruir, né? Aí eu falei, é verdade? Aí eu fui, tentei. E na época que eu tentei, quem estava me ajudando a escolher a faculdade era a Satiko Sensei, que está aqui na live, né? Ela falou Olha para mim, só. ela falou para mim, dois motivos. Vem para Tóquio, porque você vai ficar mais perto de mim, e também é capital, né? Mas é importante a gente ter uma rede de apoio, né, nos lugares que a gente Sim, vai. Se a gente conhece alguém, facilita muito mais. com certeza. E foi muito mais confortável, né, ir para lá, porque tinha recomendações, aí faz aquilo, aí faz não sei o quê. Meu Deus, o que que eu devo fazer? Não, aí tem isso para você fazer. Então, Hum. ter alguém que conhece a cidade é muito melhor. E o segundo ponto que eu escolhi é porque, como eu já trabalhava com ensino, né, eu já sou professora já tem 7 anos. E Hum. eu sempre trabalhei com Fundamental 1, Fundamental 2 e línguas, cursos livres. Aí eu pensei, não, vou para uma faculdade que é renomada por formar professores. E Ah, foi que legal. justamente nesse ponto que a Sachiko Sensei falou, não, Tokyo Gakugei Daigaku, o Gakugei University vai ser bom para você. E foi Uhum. ótimo. Então estava tudo conectado, né? Porque realmente a pessoa pode pensar que, mas fazer estatística não tem nada a ver, mas na verdade tu já veio de esse berço da cultura japonesa, chegou no Brasil, já estava trabalhando, né, como professora, então também tinha essa coisa de ensinar, da Uhum. educação. Aí entrar numa bolsa que tem a ver com esse assunto, numa universidade, né, que vai te formar como uma professora melhor, tem todo sentido, Sim. né? Nossa, muito legal. E acho que essa coisa de escolher a universidade talvez seja um ponto interessante de a gente abordar, né? Porque muita gente não sabe nem, primeiro, que pode escolher a universidade. Então, fica a cargo de Sim. vocês, quem quiser fazer bolsa de estudos no Japão, vocês vão atrás da universidade que vocês acham que se encaixa melhor com Uhum. vocês. Então, fica a cargo de vocês escolher a universidade, tá? E como escolher essa universidade, né? Porque tem muitas, e tem muitas universidades muito boas. Como é que você vai fazer esse filtro, né, para Uhum. poder escolher a universidade que melhor se adequa a você? Então, no caso da Yumi, ela acabou de falar, né? Tem algumas questões que você pode considerar e pesar aí o que que é prioridade para você, né? Dependendo. E eu acho sempre importante comentar também do lugar onde você vai, né? Porque, eu quero ir para o Japão. Tá, mas o Japão é bem grande. Não é Uhum. grande como o Brasil, mas é bem grande, é bem diverso. A Yumi mesmo falou agora mais cedo que ela veio de um cenário mais rural do Japão, onde ela cresceu. E agora, depois ela foi para Tóquio, na cidade grande. Então tem vários cenários. O Japão é bem diverso também nesse sentido. E onde Uhum. você vai morar no período da bolsa, não é uma viagem de uma semana, duas. Você vai morar. Então você tem que se relacionar bem com o lugar para você se sentir bem e isso não afetar também seu rendimento nas atividades que você vai ter que desempenhar, né? Uhum. E a gente sabe que faz muita É, diferença, né? Se você ai, não, se faz. você não se sente bem no lugar, nossa. Mas, enfim. Então, quando vocês forem procurar as universidades, as cidades, tenta procurar sobre o lugar em si, não só a universidade, né? Claro que vocês vão ter que olhar bem as informações da universidade,
Mas é importante pensar no lugar também, enfim, qual é a cidade, como é aquela cidade, o que que tem perto, será? E pensar assim, na cidade que você já mora, ou o que que você, né, vê como Uhum, objetivo para si mesmo, enfim. uhum. Eu acho que todas essas questões têm que passar também. Sabe, Então, eu tenho um aluno que ele conseguiu, tenho dois alunos que ele conseguiu bolsa do Next também, um para graduação, um para pós-graduação. O de graduação ele já engatou para mestrado, né? legal. Ele falou para mim que quando ele foi escolher as cidades, as faculdades, um dos filtros dele era: tem mercado brasileiro perto de onde eu vou morar? Eu juro pra você, eu fiquei desacreditada. Quando ele falou isso pra mim, eu falei: você tá brincando comigo? Ele falou: sim, Cê. Sério, Como é que eu vou viver sem meu café brasileiro? Sem conseguir comprar ingredientes pra fazer pão de queijo? Aí eu: nossa, você é um gênio. é isso. Um É gênio. isso. Uhum. Então, olha só como é importante saber elencar suas prioridades, né? O que que é importante para você? Como é que você vai passar um ano de bolsa sem comer pão de queijo? Se isso é importante, é legal saber isso também, né? O Brasil e o Japão têm uma relação muito boa entre os dois países. Então, a Uhum. gente aqui no Japão tem acesso a vários produtos brasileiros, né? Não é pensando Uhum. assim, ah, eu vou pro Japão, cultura muito diferente, é outro lado do mundo, vai ser muito. Calma, tem muito brasileiro Uhum. aqui, tem muito produto brasileiro. Se der saudade, você tem acesso a isso, né? Se você quiser de fato mergulhar na cultura japonesa, também tá aqui. Aham. Nossa, mas muito interessante isso de, olha, tem um mercado brasileiro perto da minha casa. O bom é que ele comentou da última vez que ele veio visitar aqui Belém rapidinho. Ele falou para mim assim: hoje em dia tudo se compra pela Amazon. Você compra hoje, amanhã está na sua porta. Então, tapioca, polvilho doce, azedo, né? Tudo assim, Uhum. você consegue comprar aqui. Só não consegue comprar coisas autênticas, né? Por exemplo, um açaí fresquinho. Isso aí é pedir demais, digamos assim. É. Mas você consegue viver bem. Nossa, nem me fala de um açaí fresquinho. Eu tô nessa luta de achar o açaí fresquinho. Outro dia eu tava no supermercado e eu vi uma caixinha de açaí. Nossa, eu fiquei, "Nó, açaí, açaí, né?" Mas era tipo um suco de açaí. E quando eu fui Ah, experimentar, quebrou a cara. nossa, era assim, sabe aquele gosto artificial de morango com, sei lá, morango não, mas tipo frutas vermelhas com muito Sim. açúcar. Então era tipo sei lá, uma Só tinha a gororoba cor de doce. açaí, né? Ai, nossa, foi triste. Ah, foi frustrante. O Ai, que açaí delícia. mesmo realmente está em falta. Mas eu acredito que até açaí você consegue ter acesso. Claro que não é tão Uhum. fácil, né? Mas enfim. Uhum. Principalmente Sim, a sim. galera que mora ali em Aichiken, né? Aham. Ali por Nagoya, que vai ter mais brasileiro, Hamamatsu por ali. Talvez encontre mais fácil. Mas Uhum. enfim, açaí congelado, porque a viagem é longa. Aí, chegou uma pergunta aqui, ó. Eu acho legal essa pergunta do Jaba Miojo. Eu tô Hum. seguindo pelo username, tá? Não sei o nome da pessoa direito. Mas o Jaba Miojo perguntou o seguinte: é, quem tem mais de 34 anos, né? Que tem 34 anos ou mais, perde muitas chances de ser aceito nas universidades do Japão? Hum, Hum. 34 anos. eu acho que depende. Eu posso começar a responder? Eu acho Pode, que claro. depende do edital, né? Acho que as bolsas do Next, elas vão ter esse limite de idade até 34 anos, eu acho, justamente essa idade, né? Então, quem tem menos do que isso, claro, pode tentar, mas quem não tem, eu ouvi falar de outras. Ai, esqueci agora o nome da outra bolsa. Eu vou dar uma procurada aqui e daqui a pouco eu Uhum. falo. Mas é isso, depende dos critérios, né, de cada bolsa. A maioria, eu acho, se for para universidade, se for para estudo acadêmico, tem esse limite de idade. É, então, Realmente. Hum. eu acho que quanto mais jovem a pessoa for, né, tem mais chances de tentar e, enfim, vai aparecendo mais oportunidades. Mas não quer dizer que porque, ai, passei dos 34 anos, não pode mais. Hum. Tá? Deixa eu até pegar aqui qual era o nome da outra bolsa.
Tu Mas se. tinha quantos anos? Tu tinha 17, né? 18? Não, 19, 19. 20. 19. Aham. Mas, pelo Ah, menos então, no meu programa, como era para aquele quesito, né, de não ser primeiro ano, não estar no último ano também da graduação, no mesmo programa que eu tinha a mais nova, que acho que era um menino mais novo que eu, 18 anos, e a pessoa hum, mais velha que estava nesse programa era 29 anos. ah, Mas tinha que ser graduando, tinha que estar fazendo graduação. Uhum. uhum. Aí, como o Guilherme falou, depende muito do edital. Do Next, realmente acaba tendo mais restrição, né? 34 acaba sendo o teto. Mas É, procurando um pouco mais. Achou, no- Guilherme? não, não achei. Eu tava Hum. procurando aqui, mas não encontrei. Mas eu posso mandar depois, falar aqui nos comentários, deixar salvo Hum. para todo mundo ver. É, e essa coisa da idade é interessante porque aqui no Japão é muito comum que as pessoas façam graduação e já emendem no mestrado, né? Então Uhum. faz a graduação, já faz os 2 anos de mestrado. Não é regra, tá? Mas muita gente faz isso, isso é comum. No Brasil a Uhum. gente termina a graduação, aí vai trabalhar, ou vai fazer outra coisa, ou vai fazer outra graduação, nananã, e daqui a pouco volta para pós, né? Uhum. Então são caminhos diferentes. Aí, acho que por isso, principalmente, tem esse espaço, né, de você permitir que até os 34 anos a pessoa possa vir fazer a pós-graduação aqui no Japão. E aí, Uhum. enfim, né, quando você chega no meu caso, por exemplo, né, tô fazendo pós-graduação, tô fazendo mestrado, os meus colegas de turma, eles têm 22, 23 anos. Uau! Isso. E eu tô com 30 anos hoje. Então, é uma diferença de idade, né, que é bem grande se você for comparar. Onde que você Mas esconde 30 anos? Meu é a água, diz que a Deus! água de Hiroshima é maravilhosa. Ai, tá explicado? 30? Tô É, mas, surpresa agora. não, Hum. pois é. E aí, enfim, acaba tendo essa diferença de idade, né? É, Hum. mas as pessoas podem tentar independente disso. Hum. Tá. Aí. Então, acho que a gente comentou. Ah, outro ponto, né? Essa coisa da percepção da imagem antes e depois com relação ao Japão. Hum. Eu queria, sobre esse assunto de diferentes Japões, o plural do Japão, né? Hum. Que, por exemplo, eu vim para o Japão com uma bolsa de estudo que tinha no Brasil, que era o Ciências Sem Fronteiras, que acabou que hoje não tem mais, né? Para fazer uma graduação sanduíche. Então, eu vim para cá estudar pelo período de um ano em Yokohama. Yokohama, para quem está no Brasil, quem não sabe, enfim, do ladinho ali de Tóquio, em meia hora pegava o trem, estava em Shibuya. Então, esse era o Japão que eu conheci assim que eu cheguei, né? Fiquei encantado, tudo era muito novo, aquela coisa, uau, Japão, Japão. E, né, no meu background, eu sou descendente de cearenses, então, então brasileiro nativo e tal. Hum. Cheguei, aquele Japão, aquela coisa louca, Tóquio, e tudo bem, isso era o Japão que eu conhecia. Fui para o Brasil, passei um tempo. Quando eu voltei dessa vez, eu vim para Hiroshima, tá? Então, a Universidade de Hiroshima, na verdade, não fica na cidade de Hiroshima, ela fica numa cidade vizinha chamada Higashi Hiroshima, que aí é o contrário, né? Aqui em Higashi Hiroshima, o cenário é bem mais rural. Hum. Então, tem Foi o muito campo de inverso meu, arroz, né? foi o inverso, isso. Aham. Então, a imagem que eu tive do Japão depois que eu cheguei aqui em Hiroshima, em Higashi, Hiroshima, foi Hum. aquela coisa de, nossa, é bem ruralzão. Onde é que eu vim me meter? Então, teve Caramba! esse choque, né, de você perceber realmente que existem muitos Japões. E aí adorei essa palavra, Japões, vou começar a usar. E aí é isso que eu queria, né, pontuar bem que vocês, quando forem procurar as universidades, pensem Hum. no lugar e saibam que existem várias possibilidades dentro de um mesmo Japão, tá? Várias Uhum. possibilidades de lugares e cada um desses lugares vão ter oportunidades diferentes, né? Fora da universidade, porque é isso, a gente, dentro da bolsa de estudos, a gente tem aquelas atividades obrigatórias, mas você vai viver a sua vida, você vai viver o seu cotidiano. E aí
aquele lugar precisa oferecer o que você precisa, né? O que você gostaria de fazer ou nas suas horas vagas, ou como hobby, ou até um baito, um trabalho, uma oportunidade de Uhum. trabalho para você fazer enquanto você estuda. Enfim, dependendo do lugar, isso pode variar bastante, né? Uhum.